me organizar. Nossa prova ficou a primeira dia 15, eu acho. Ficou para o meio do mês que vem. Eu devo fazer mais uma semana de aula quando a gente voltar, e aí a gente agenda direitinho. Tá, mas aí os exercícios, você vai passar algum fora do livro ou vai ser só do livro mesmo? Da lista de exercícios agora eu vou passar do livro para vocês trabalharem durante esse recesso. Tá. Que já está na mão, já está bonitinho, já está arrumadinho, aí fica mais fácil. É. Beleza? Aí eu organizo com vocês direitinho a data da prova. Mas a ideia é acabar esse capítulo 2 e já fazer a prova, para a gente passar para o capítulo 3 já com o fôlego renovado. Beleza. Então, só. Galera, então olha só, para quem não estava aí, a gente olha, falando no homem, olha quem chegou. E aí, Matheus? Para quem não estava por aí, a gente estava falando sobre a partícula livre. E aí a partícula livre, cara, apesar de ser um sistema muito simples, porque envolve uma partícula sem ação de força em cima dela, né, não tem energia potencial, aparentemente é simples. Isso na mecânica clássica, isso é a coisa mais simples do mundo, né? Só que o problema é que aqui na física quântica, quando você fala de partícula livre, a solução dela para a equação de Schrödinger é uma solução de uma onda plana, né? Então, tipo, era uma coisa mais ou menos assim. Uma constante vezes um A elevado a I kx menos ômega t. Né? Onde esse K aí, ele está associado com a energia. Vou botar aqui, ó. Esse K está associado com a energia de maneira que ele era raiz de 2m E sobre H cortado. Certo? E só que quando você olha para essa função de onda, cara, você vê uma onda plana. Uma onda plana infinita que se propaga para todos os lados do espaço. Ou seja, essa função não é normalizável. Essa função, ela não te dá uma probabilidade, porque ela te diz que a probabilidade de encontrar essa partícula livre em qualquer lugar do espaço é a mesma, em qualquer ponto. Se você calcular aí o psi módulo quadrado, esse cara estoura, tanto para mais infinito quanto para menos infinito. Então, isso não é isso não é uma coisa interessante para a gente, porque a gente precisa de uma função de onda que represente uma partícula. Partícula, entre aspas, né? Porque a gente sabe que não é uma bolinha, não é um corpúsculo, é, na verdade, uma coisa que tem caráter ondulatório, mas a gente sabe que deve ocupar um espaço finito, né? Não é uma parada que se espalha para todos os lados indefinidamente. Então, qual foi a saída? A gente sabe que, por exemplo, se eu tiver um psi1, ela vai ter um comprimento de onda dado por K1 e uma frequência ômega1. E o psi2, aqui um K2, ômega2 e assim por diante. E a gente pode aplicar aquela ideia de fazer uma expansão dos estados, como se fossem vetores, né, no espaço de infinitas dimensões. E aí a gente escreveu isso do tipo um psi grandão aqui, né? Que vai ser o psi1, mais o psi2, mais o psi3. Só que quando a gente escreve isso com infinitas combinações de comprimentos de onda, aí a gente consegue escrever uma parada mais ou menos assim. Depois eu coloco isso aqui tudo. Uma parada mais ou menos assim, né? Um psi de x e t, só para relembrar. Aí aparece um fator aqui para auxiliar lá na transformada de Fourier. Uma função do K, ou seja, do comprimento de onda. Então, eu estou tendo várias ondas somadas, cada onda com um K definido, e são infinitos Ks, infinitos comprimentos de onda. E isso vai regular a amplitude do meu pacote de ondas, digamos assim, vezes a minha exponencial de I kx menos ômega t. Tudo em dk.
né? Ou seja, aquela nossa ideia de fazer uma soma de coeficientes Cn, Psi, N, é como se o Cn aqui, ó, esse coeficiente Cn, esse cara fosse o φ de K conjunto com 1 sobre raiz de 2π. Beleza? Esses dois caras juntos formam esse Cn. Então, só que ao invés de ser uma soma de 1, 2, 3, 4, eu tenho infinitos comprimentos de onda, então eu faço uma integral. Beleza? Só que, aí foi o que a gente viu na aula passada, isso tem um preço a ser pago. Qual é o preço a ser pago? Eu posso, quando o tempo é zero, eu posso escrever que o psi para tempo zero, então de x e zero, isso é 1 sobre a raiz de 2π integral da função φ de k vezes e elevado a i, kx, né? Quando o tempo é zero, dk, estou somando em k, e isso, matematicamente, nada mais é do que uma transformada de Fourier do φ. Então, a gente pode escrever que o φ de k, ele pode ser dado como 1 sobre a raiz de 2π, integral do psi de x no tempo zero, elevado a menos, aí muda o sinal aqui, ó, kx, e a gente muda a integração para dx. Beleza? Então, um é transformada de Fourier do outro. Qual é a lógica disso? Aqui, ó, você está escrevendo a sua solução em função da posição dessa onda, beleza? Então, você está tentando descrever a representação da posição para essa função de onda. Isso aqui também é uma função de onda e também é solução da equação de Schrödinger. Só que aqui é uma função de onda na representação dos Ks. E o K, galera, está associado ao momento. Então, isso aqui é uma função de onda na representação dos momentos, e o outro é uma função de onda na representação da posição. E aí nós vimos no exemplo que a gente fez na aula passada que se você tenta localizar demais a onda, tipo, se você tenta localizar demais o psi, por exemplo, o que acontece com a distribuição no momento? Fica espalhado. Você não consegue ter uma distribuição no momento, ou seja, você não consegue ter uma probabilidade, sacou? Ao mesmo tempo que se você perde a probabilidade, você perde a distribuição na posição, você ganha um pico nos momentos. O que é isso? É o princípio da incerteza. Se revelando matematicamente através da função de onda. Sacou? Quando você tem uma alta dispersão, lembra que a dispersão tem a ver com desvio padrão, né? Se você tem uma alta dispersão na posição, isso quer dizer que o seu momento ele é bem definido. Né? O que está acontecendo aqui, ó. Uma alta dispersão na posição, o momento começa a ficar bem definido. Já se você tem uma alta dispersão no momento, aí a posição começa a ficar bem definida. Isso, galera, tem a ver com... Isso não tem a ver, isso é a relação de incerteza entre a posição e o momento, sendo revelada através dessas transformadas de Fourier aí. Beleza? Só que aí a gente precisa conversar um pouquinho sobre uma coisa muito importante, que eu não sei se vocês já viram, eu perguntei na aula passada, quem estava disse que não lembra de ter visto, que é a ideia da propagação desse pacote de ondas. Porque o que a gente fez? Quando a gente escreveu o psi, dado por uma soma de vários φs de k, você, na verdade, está fazendo um pacote de onda, sacou? E esse pacote de onda, galera, ele que se propaga, e aí ele se propagando representa a nossa partícula se propagando. Então ele vai ter que ter uma velocidade de propagação, tá? Só que aí vocês têm que tomar cuidado para não confundir dois tipos de velocidade nesse contexto, tá? E é isso que eu quero lidar com vocês hoje. Existe uma coisa chamada velocidade de fase. Opa. Velocidade de fase.
Eu vou chamar isso aqui de V, φ, tá? Alguns livros chamam assim. Eu não sei, não lembro como é que o Griffiths faz isso. Eu vou fazer um caminho diferente do que o Griffiths fez. Porque o caminho que o Griffiths fez é um caminho que pode gerar um pouco de confusão, tal. Não é tão óbvio, não. Vou chamar de VFI. Caraca, tá difícil. Pronto. Agora, velocidade de fase, galera, é aquela velocidade com que uma onda ela vai se espalhando no espaço, cara. Porque, por exemplo, olha só. Vamos escolher aqui para uma onda e apenas uma onda. Se propagando. Eu vou fazer do jeito mais simples possível e depois a gente aplica isso para nossas ideias, tá? Para uma onda se propagando em uma dimensão, galera, o que a gente tem? A gente sabe que uma onda se propagando em uma direção vai ter uma função y de x e t que vai ser dada pela amplitude, ó. Eu vou usar um cosseno, tá? Um cosseno de quem? Kx menos ômega t. O que é isso? Isso é uma onda se propagando para a direita, com um comprimento de onda bem definido e uma frequência bem definida. Né? Então, a forma com que essa onda oscila, aquela forma de cosseno, esta forma se propaga para a direita. Então, por exemplo, este ponto que está aqui, se eu amarrar uma fitinha aqui nessa crista, eu vou ver esse pontinho se movendo para lá. Esta velocidade, galera, é a velocidade de fase. Ou seja, é a velocidade com que a fase, ou, por exemplo, um ponto fixo da onda, se move para a direita. Tudo bem? E esse padrão aí, esse desenho todo que você está vendo, esse desenho ele não é alterado. Beleza? Então você tem que ver essa onda sendo deslizada para a direita mesmo. Se você, claro, parar o X e ficar olhando apenas o tempo, aí tu vai olhar esse ponto aqui, ó, subir e descer. Não é isso? Esse ponto vai subir e descer. Mas se você olhar o padrão se propagando, aí você vai olhar para um ponto indo para a direita com uma velocidade de fase, que eu vou chamar de Vφ. Em outras palavras, como a fase não se altera, se a fase não se altera, eu posso até colocar aqui, galera, uma fase, ó, que eles chamam de φ, né? Por exemplo. Quando eu falo que a fase não se altera, é porque o padrão oscilatório não se altera, ou seja, o perfil da onda não se altera. Então, eu vou escrever isso aqui para vocês, ó, como o perfil da onda não se altera, o que a gente pode fazer? Eu posso pensar que todo esse argumento da minha função cosseno é ele que dá todas as informações da minha onda. O perfil da minha onda está aí, ó, guardado dentro desse argumento. Então, se eu falo para você que o perfil não se altera, é porque esse argumento aí, ele é constante no tempo. Então, eu posso dizer que a derivada em função do tempo de todo esse argumento Kx menos ômega t mais a fase φ, tudo isso tem que dar zero.
Ok? Aí agora, ó, quando a derivada bater lá dentro, o K é uma constante. Então, ele passa da derivada. Então, vai ficar K dx dt menos ômega. A derivada passa pelo ômega, porque o ômega é constante. Quando bater no tempo, deriva, e aí vai dar 1. E a derivada do φ, que é uma fase, é 0. Então, tudo isso é igual a 0, certo? Ou seja, galera, dx dt, olha que bonito, nada mais é do que ômega sobre k. Só que esse dx dt é a velocidade, a taxa de variação da posição. Então, isso aqui é v, que eu chamei de vφ, nada mais é do que ômega sobre k. Essa é a velocidade de fase da minha onda. Vou mais k aqui. Beleza? É isso aqui que vocês conhecem, galera, quando você, por exemplo, substitui lá o ômega por 2πf e substitui o k por 2π sobre lambda, o que vai dar essa velocidade? Lambda f. Beleza? Essa velocidade de fase, vφ, vou até botar aqui, ó. Vφ é lambda f. Ou seja, é a velocidade de propagação da onda. Nada mais, né? Nada mais óbvio do que isso. Deixa eu escrever direito isso aqui para vocês. Então, você vai trocar ômega por 2πf e o k 2π sobre lambda. Muito bem. Só que aí existe um outro cara que se chama velocidade de grupo. E o nome já diz isso. É a velocidade com que o grupo de ondas se mexe. Agora, galera, só faz sentido em falar em velocidade de grupo se você tiver pelo menos mais do que duas ondas sobrepostas, mais do que uma onda sobreposta. Não faz sentido em falar em velocidade de grupo se você tiver apenas uma onda. Para falar em velocidade de grupo, você tem pelo menos duas. Então, vamos fazer o caso mais simples, que é com duas ondas, e vamos ver o que acontece. Tá bom? Só para a gente poder fazer uma matemática aqui e depois generalizar para o nosso caso. A partícula livre. Então, segunda velocidade. Divide. Ei, Pitbull. Acabou. Velocidade de grupo. Aí eu vou chamar essa velocidade de grupo de VG. Então aqui, vou fazer com duas ondas, galera. Então, imaginem duas ondas se propagando e elas se interferindo, tá? Quando elas estão se interferindo, a gente fala em sobreposição de ondas. Por isso que lá na mecânica quântica, a gente fala em sobreposição de estados. É a mesma coisa. A gente está pegando função de onda e somando. Né? Quando a gente pega uma função e expande ela em várias outras funções, do tipo π1, π2, π3, a gente está fazendo uma soma do π1 mais π2 mais π3, então a gente está fazendo uma sobreposição de estados. Beleza? Então, considere a sobreposição de duas ondas. E eu vou botar as duas aqui pra gente, ó. Uma
eu vou chamar de y1 de x e t, e ela nada mais é do que a cosseno de k1 x mais, menos, né? Menos ômega 1 t, ou seja, tem uma frequência 1 e um comprimento de onda 1, e uma outra onda que eu vou chamar de y2, e para facilitar a nossa vida aqui, vamos supor que elas tenham a mesma amplitude, então, amplitude A, cosseno de K2, x, ômega 2, t. Pronto. Essas são as duas ondas. De maneira que eu vou interferir as duas. Então, eu vou criar uma onda resultante, ou seja, pode ser o que a gente chama de estado resultante, de x e t. Aí eu vou chamar de y ali, ó. Beleza? Que nada mais é do que o y1 de x e t, mais o y2 de x e t. O que eu estou fazendo, galera? Eu estou interferindo e sobrepondo a onda 1 com a onda 2. Lá na mecânica quântica, é isso que a gente faz quando a gente expande os estados. A gente está falando, olha, na verdade a solução é a superposição de toda essa bagaceira aí, ó. Toda essa bagaceira stand de onda aí está se sobrepondo, formando uma interferência entre eles. Tá? E aí, quando a gente faz a partícula livre, é isso. A gente soma um bocado de ondas, infinitas ondas, para formar um pacote só de ondas. E esse pacote só de ondas, ele, por exemplo, ele morre no infinito, tanto para o menos quanto para o mais infinito. E esse pacote ele cheio de onda, que produziu essa construção, é, na verdade, a sobreposição de infinitas ondas. Aqui eu estou sendo o caso mais simples do mundo. Eu estou somando duas ondas com dois comprimentos de ondas diferentes e duas frequências diferentes. Tá? Então, aqui, agora substituindo, ó, vai ficar y de x e t. Isso vai ser igual a cosseno de K1 x menos ômega 1 vezes o tempo. É isso. Mais o outro carinha lá, vou botar aqui embaixo, ó, mais a cosseno de K2 x menos ômega 2 t. Bom, aí aqui a gente vai ter que usar uma identidade trigonométrica, que é o seguinte. Vou botar de roxinho aqui, ó. Nós sabemos que o cosseno de um argumento A mais um cosseno de um outro argumento B. O que é isso? Alguém lembra? Tem até um nome feio, né? Isso é prostafese, se não me engano. Enfim, isso é duas vezes o cosseno da média de A mais B cosseno de A menos B sobre 2. Deixa eu só ajeitar aqui. Beleza? Como é que isso vai ficar na nossa vida? Assim. Y de x e t é igual a 2 vezes A vezes o cosseno B. A mais B, galera. O A é K1x menos ômega 1 t mais B, e o B é K2x menos ômega 2 t
tudo dividido por 2, vezes o cosseno de A menos B. Então, vai ficar K1x menos ômega 1t menos... aí tem que tomar cuidado, hein? Vai ficar menos o K2x. Aí menos com menos vira mais. Ômega 2t. Fecha aqui. Tudo sobre 2. Bom, então vamos arrumar a casa. Ó. Esse primeiro cosseno, eu vou botar o x em evidência e o t em evidência. E fazer a mesma coisa para o outro cosseno. Então vai ficar y de x e t é igual a 2a, né? Vezes o cosseno de quem? Essa coisa aqui. Então, olha aí, se eu colocar o x em evidência lá, vai aparecer um K1 mais um K2 vezes x sobre 2. Menos, vou botar entre parênteses aqui também, menos ômega 1, ômega 2, mais, né? Ômega 1 mais ômega 2 vezes o tempo sobre 2. Pronto. O outro vai ficar vezes o cosseno agora. Vamos ver? Olha lá, quando eu botar o x em evidência, vai ficar K1 menos K2. E quando eu botar o tempo em evidência, vai ficar ômega 1 menos ômega 2, tá? Com sinal de menos na frente. Então, vamos lá, vai ficar K1 menos K2 vezes x sobre 2 menos ômega 1 menos ômega 2 vezes o tempo sobre 2. Beleza? O que eu vou fazer agora? Só para ficar mais bonitinho, eu vou definir, galera, seguinte coisa. Eu vou pegar esses termos aí, desses argumentos, e vou transformar numa letra só, que aí fica mais fácil, né, da gente trabalhar. Então, vamos chamar de K médio a média dos Ks. O que é isso? É a soma do K1 mais o K2 sobre 2. E o ômega médio é o ômega 1 mais o ômega 2 sobre 2. Pode crer? Já a subtração, vamos interpretar isso como sendo um delta. Então, ó, delta, vou botar aqui, delta K. K1 menos K2. Beleza? Posso botar um sobre 2 aí, mas aí a gente perde a ideia do delta, né? Assim não vai fazer diferença, não. Deixa aí K1 menos K2 e o delta ômega. Ômega 1 menos ômega 2. Aí eu estou supondo ômega 1 maior que ômega 2. É uma escolha, tá, galera? Isso não faz diferença, não. Maior que ômega 2. E o K1 maior que o ômega 2. Ah, tem espaço aqui embaixo.
Então tá, fazendo essas trocas, a gente vai ficar assim, ó. Y de x e t é igual a 2 vezes A. Aí vai ficar um cosseno de K médio x menos ômega médio t. É isso, olha lá em cima, ó. Olha lá, kx, K médio x menos ômega médio t, vezes o segundo cosseno, dado por, agora um delta k x, só que aparece um 2 aqui, né? Delta kx menos um delta ômega sobre 2 t. Não tem problema esses dois aí, não. Tá, e aí, cara, o que significa isso? Significa dizer, galera, que eu tenho duas funções ondulatórias sendo multiplicadas. Tá? Eu posso pensar que, por exemplo, existe uma onda se propagando, existem duas ondas se propagando, na verdade. Existe essa onda se propagando e esta onda aqui se propagando. Só que uma está dentro da outra, né? Porque uma está, na verdade, fazendo a amplitude da outra. A pergunta é, qual das duas ondas tem mais frequência? Ou oscila mais rapidamente? Certamente essa aqui, ó. Essa onda, ela oscila bem mais rapidamente. E a outra onda, ela oscila mais lentamente. Por quê? Porque a frequência, olha só, tem a ver com uma subtração de ômegas. Beleza? O que isso quer dizer? Isso quer dizer que eu tenho uma onda com uma frequência menor e um comprimento de onda maior, certo? Só que esta onda, ela está limitando a oscilação de uma outra onda aqui dentro, ó. Pode crer, se a gente deixar assim, ó, eu vou ter aqui, ó, uma oscilação menor, mais rápida aqui dentro, com outro comprimento de onda. Isso quer dizer que eu tenho uma onda com um comprimento de onda grandão e uma onda com comprimento de onda pequenininho. Beleza? Isso, galera, está dizendo o seguinte. Esta onda aqui, ó, que oscila muito, que é a onda lá dentro, é dado por essa aqui. A onda que oscila pouco, que é essa de fora aqui, ó, é dado pela segunda de cá. Isso quer dizer que essa segunda de cá é como se fosse um envelope que engloba todas as vibrações. Então, esse cara aqui é um envelope. Tudo bem? Se a gente pegar um caso onde as frequências são muito próximas, ou seja, se ômega 1 for mais ou menos igual a ômega 2, aproximadamente igual, qual é a conclusão que você chega? Que o ômega médio, ele tem que ser muito maior, porque o ômega médio é a soma dos ômegas, do que o delta ômega. Porque o delta ômega é a subtração dos ômegas. Se os dois caras são muito próximos, então essa subtração dá quase zero, né? E a mesma coisa vai acontecer com o K. Vamos deixar assim, ó, o ômega médio muito maior do que o delta ômega. Mas a mesma coisa vai acontecer com o K. Vou escrever também. O K médio, ele vai ser muito maior do que o delta K. Né? Porque é a soma dos Ks e lá é a subtração dos Ks. Isso, galera, me dá um fenômeno que nós conhecemos como batimento. Né? Deixa eu apagar essa linha aqui. Acho que eu vou botar uma figurinha aqui. O batimento é isso. Olha aqui.
Vamos entender isso aqui. Essa onda de cima, ela tem uma frequência ômega 1, por exemplo. Essa ômega de baixo tem um comprimento, uma frequência ômega 2. E, claro, o comprimento de onda é lambda 2 e assim por diante. Quando você junta as duas, isto vai gerar uma onda com uma frequência, dado pela média da frequência das duas, ou seja, esse padrão aqui dentro, ó, essa frequência aqui, isso aqui tem um comprimento de onda lambda médio, por exemplo, beleza? Que é o lambda 1 mais o lambda 2 sobre 2, e a frequência dessas oscilações aqui, ó, de dentro, é o nosso ômega médio, beleza? Como são próximas as frequências, você está vendo que esse padrão de oscilação é muito parecido com os padrões de cima. Por quê? Porque é a média. Agora, o mais legal de tudo está do lado de fora. O lado de fora é o envelope. Se você pensar no envelope de ondas assim, ó, olha que legal, galera. Esse comprimento de onda aqui, daqui para cá, tá. Esse comprimento de onda aqui, ele está associado àquele ΔK lá, ó. Isso aqui é o que a galera chama de comprimento de onda de modulação. É modulado pela junção das duas ondas. E é um comprimento de onda bem grandão, com uma frequência baixa, sacou? E esse conjunto envelopado aí, ó, que eu vou fechar agora a parte de baixo, isso aí é o que a gente chama de grupo de ondas. Nesse caso é o batimento. Então, esse grupo de ondas, ele pode viajar em conjunto para a direita. E a velocidade com que esse conjunto de ondas aí viaja, esse pacote de ondas viaja, é o que a gente chama de velocidade de grupo. Então, percebam que as duas ondas formaram uma onda só, e essa onda resultante se propaga também. E a propagação dessas ondas é que nós vamos chamar de velocidade de grupo. Tudo bem, galera? Então, tem que tomar muito cuidado com o que é velocidade de fase e o que é velocidade de grupo. A velocidade de fase aqui seria a velocidade com que essas oscilações acontecem aqui dentro. Porque ela diz respeito a apenas 1K. Já a velocidade de grupo diz respeito a todos os Ks ali. Agora eu só tenho 2, né? Mas eu tenho como que esse pacote de ondas está se propagando. Bom, daqui a pouco a gente discute mais isso. Mas, olha só. Quem dá a propagação do pacote é o envelope aqui, ó. Se é um envelope, galera, eu vou fazer a mesma história, o perfil desse envelope não muda. Se o perfil desse envelope não muda, eu posso fazer, então, que a derivada em função do tempo do argumento do pacote, beleza? O argumento do pacote é delta Kx sobre 2. Deixa eu ajeitar essa letra aqui. O argumento do pacote é delta Kx sobre 2 menos delta ômega t sobre 2. E como isso não é alterado, todo o conjunto anda no mesmo formato, isso tem que dar 0. Beleza? Então, ficaremos assim, ó. O delta vai bater só no x, a derivada vai bater só no x e vai bater só no tempo. De maneira que nós vamos ficar assim, ó, no final das contas. Delta K vezes dx dt menos delta ômega é igual a 0.
E aí, galera, apareceu de novo um dx dt. Só que agora percebam que essa taxa de variação não está associada ao ômega sobre K, e sim a um delta ômega sobre K, sobre delta K. Percebam, são diferentes. Para falar em delta ômega, eu preciso de pelo menos mais de uma onda, né? E isso, galera, nós vamos chamar de velocidade de grupo, VG. Volta lá para o nosso caso. Lá no nosso caso, galera, o que nós temos? Nós temos infinitas ondas. Beleza? Nós temos infinitas ondas. Como eu tenho infinitas ondas, imagina a diferença entre os ΔKs. Começa a ficar muito pequenininho. Então, nós vamos ter ali esses deltas, ômegas e deltas Ks, eles vão começar a ficar infinitesimais. De maneira que eu vou trocar esses delta ômega e delta K por uma derivada. Então, a minha velocidade de grupo, ela vai ser definida, olha como faz sentido, por um d ômega dk. D ômega dk. Isso lá para a nossa realidade, porque eu tenho infinitas ondas, né? E isso é o que nós chamamos de pacote de ondas e a velocidade de grupo. Tá bom? No nosso caso, galera, o que a gente tem? Vou voltar para cá. Ó. No caso da partícula livre, vamos só relembrar aqui a equação da função de onda. A gente tinha isso aqui, ó. O psi-zão de x e t, que era dado por 1 sobre a raiz de 2π integral do φ de k vezes a exponencial. Aí agora eu vou colocar ela completa, tá? É i kx menos ômega t. Mas o ômega, ele é k ao quadrado. A gente viu isso na aula passada. H cortado sobre 2m vezes o t. Esse é o nosso ômega. Certo, galera? Então, vou botar aqui embaixo. O ômega, então, ele é k ao quadrado, h cortado, sobre 2m. Percebam que, qual é a ideia? A ideia desse φ de k aqui, ó. A ideia desse φ de k, galera, é pegar, por exemplo, essa história do batimento aqui, ó. É fazer, por exemplo, pegar esse pacote de ondas aqui do meio, cortar aqui, e tudo que está para a esquerda, tudo que está para a direita vai zerar, tá bom? As amplitudes aí para trás vão dar amplitudes resultantes zeradas, e de maneira que a única onda que existe é essa onda do meio aí, ó. É essa a nossa ideia. Porque eu tenho um pacote de ondas fechado, beleza? Dando uma ideia de que isso é uma partícula. Dando um comportamento de partícula e, ao mesmo tempo, um comportamento de onda. Isso é o que a gente chama de pacote de onda. E a velocidade de grupo é a velocidade com que esse único pacotezinho viaja numa determinada direção. Tudo bem? Quem está fazendo essas ondas para trás aqui, ó, todas elas morrerem, é essa integral com φ de k no meio ali. Tudo bem? É ela que vai determinar para a gente qual é a extensão, né, qual é o formato desse pacote central. Enfim, é ele que vai determinar isso para a gente. E percebam que, quando isso acontece, você pode pensar da seguinte maneira, ó. Quem que seria, por exemplo, os Ks? Os Ks, os Kn, né?
ele vai ser o 2π sobre lambda 1, 2π sobre lambda 2, e assim por diante. Quem seria o ΔK nessa história aí? O ΔK seria a subtração entre esses dois lambdas, entre esses dois caras aí do meio, né? Só que se eu estou querendo que esse ΔK vá para... eu estou querendo que esses lambdas vão para muito grandes, ou seja, os lambdas eles vão infinitamente distantes um do outro, aí eu tenho só o grupo central, isso quer dizer que eu vou pegar o K e tornar ele um DK, infinitesimalmente também. Tá bom? Por isso que aparece aqui na integral, ó, um DK. Porque a gente está somando infinitos pedacinhos aí dentro. Bom, se eu já sei quem é o ômega em função do K, aí eu sei calcular a velocidade de grupo, né? Opa, deixa eu botar o pretinho aqui. Então, portanto... Vou lá para cima, então. Quem seria a velocidade de grupo? Abre o jogo. Mas não tanto. D ômega dk nada mais é do que dk desse cara aí, que era k quadrado h cortado sobre 2m. Lindo, né? Isso é minha velocidade de grupo. Quem é a velocidade de grupo? Caiu 2, aí fica k h cortado sobre 2m. Esta, galera, é a velocidade de grupo da minha onda. Tá bom? Quem era a velocidade de fase? Vocês lembram quem era a velocidade de fase? A velocidade de fase era só você dividir o seguinte, ó. Deixa eu botar aqui. A velocidade de fase era só a gente dividir ômega por K. Só isso. E quando você dividir o ômega por K, o que aconteceria? Vou botar aqui, ó. Seria 1 sobre K vezes o ômega. E o ômega era K ao quadrado, H cortado, né? Sobre 2m. Então, a velocidade de fase não bate com a velocidade de grupo, porque a velocidade de fase vai cortar o K aqui com o K lá embaixo, dá K, H cortado sobre 2m, né? E aqui não tem um 2. Deixa eu apagar aqui, porque o 2 caiu. Isso quer dizer, galera, que a velocidade de grupo é o dobro da velocidade de fase. Essa é a conclusão que a gente chega. Velocidade de grupo é o dobro da velocidade de fase. Beleza? E qual das duas tem significado físico para a gente? Certamente a velocidade do grupo, né? Porque é a velocidade com que o grupo de ondas está se deslocando. E isso fica claro quando a gente vai atrás da velocidade clássica. Percebam, por mais que não faça sentido algum, galera, falar em velocidade no contexto quântico, já que no contexto quântico nós não temos trajetórias bem definidas, então não faz sentido falar em velocidade. Mas a gente pode tentar trazer uma interpretação para essa velocidade de grupo. Como? Fazendo uma analogia com a velocidade clássica. Então, vamos lá. Velocidade clássica.
Beleza? Eu sei que para uma partícula livre na mecânica clássica, essa partícula tem a energia dada apenas pela energia cinética, né? Meio de m v quadrado. De novo, isso aqui não é mecânica quântica relativística. Então, aqui eu não levo em consideração, por exemplo, a massa de repouso. Então, eu estou levando apenas a energia cinética. É a única energia que o sistema tem, classicamente falando. Beleza? Isso quer dizer, galera, que se você isolar a velocidade aqui, ó, isso vai dar 2e, tudo dentro da raiz, né? Raiz de 2e sobre m. Essa velocidade é a velocidade clássica. É a velocidade clássica. Porém, aqui no nosso contexto quântico, essa energia, a gente pode atribuir ela como sendo h cortado, lembra disso? Da aula passada. Quadrado, k quadrado, sobre 2m. Isso aqui é a energia do sistema. Então, se você colocar essa energia lá dentro, eu vou vir para cá porque dá espaço, tá? A velocidade clássica, ela vai ficar raiz de 2 vezes. Era a energia agora fica h cortado quadrado, k quadrado, era sobre 2m, né? E aqui antes já aparecia um n. Isso, era um n. Pronto. Essa velocidade clássica vai embora, aí, o 2 vai embora, h cortado sai da raiz, k sai da raiz, v sai da raiz, sai todo mundo da raiz, dá h cortado k sobre n. Ora, e quem é esse cara aí? Velocidade de grupo. Olha aqui, ó. Então, cara, por mais que nós não tenhamos uma representação da velocidade na mecânica quântica, porque não se fala em trajetórias na mecânica quântica, quando eu faço uma analogia da velocidade clássica da partícula, ela é bem representada pela velocidade de grupo da onda, daquele caos de somatórios de ondas que formam aquele pacote de onda que está se propagando. Então, tudo bate. Beleza? Então, eu vou escrever assim, ó, a velocidade clássica corresponde à velocidade de grupo, que corresponde ao dobro da velocidade de fase. Certo, galera? Era isso que eu queria falar para vocês hoje, porque é extremamente importante vocês separarem na cabeça de vocês, eu não sei até que ponto vocês conseguiram separar, quando vocês já leram aí para trás, o que é velocidade de fase e o que é velocidade de grupo. Então, eu queria que esse ponto ficasse muito, muito claro. Eu tentei fazer do jeito mais simples possível, primeiro usando o batimento, e depois a gente pode extrapolar isso para situações mais complicadas, como é o caso da partícula livre. Mas a ideia é rigorosamente a mesma. A velocidade de fase tem a ver com uma onda. A velocidade de grupo tem a ver com o pacote de ondas. E o que a gente está fazendo na partícula livre da mecânica quântica é construindo um espaço delimitado por um bocado de ondas se somando ali naquele espaço, e fora daquele espaço elas se matam, beleza? Então nós vamos ter uma amplitude zerada fora daquele espaço. Isso forma para mim um pacote de ondas que pode ser representado pela nossa partícula, beleza? A gente chama de partícula porque a gente não tem um nome melhor para isso. A gente chama de partícula. Dúvidas? Entenderam a parada? Digam aí, por favor. Sim? Algum desabafo?
Vocês já viram isso? Velocidade de fase, velocidade de grupo. Eu acho que se vocês já estudaram ondulatória, provavelmente devem ter visto. Mas eu não sei se já viram. Quando o Jonathan veio quântica, ele falou um pouco sobre essa velocidade de grupo pra gente. Ah, beleza. Estado sólido também, né, Vitória? Massa. Então, vocês estão vendo que existe um preço a se pagar. A gente tenta fugir da normalização, da não normalização da função de onda para partícula livre, já que ela explode nos dois lados, e fisicamente falando isso não é aceitável, a gente tenta construir, então, uma soma de várias ondas, né, para representar um padrão ondulatório, uma soma de várias ondas que fazem com que essas várias ondas se somando formem lá um pacote, um grupo de ondas. Só que é um grupo sem um padrão oscilatório, porque é um pacote fechado e só. Não existe mais nada para um lado nem para o outro. Né? E aí a gente faz o phi de K controlar isso, que é a transformada de Fourier. E aí, uma das consequências eu preciso de uma velocidade com que esse grupo de ondas se propague. E pá! A velocidade com que esse grupo de ondas se propague é análogo à velocidade clássica da partícula. Então, cara, estamos no caminho certo. Estamos no caminho certo. A nossa teoria, ela não é tão maluca assim quanto as pessoas pensam. Mas ela também não provoca cura quântica. Muito bom, galera. Vou parar a gravação aqui, então, ó. Já que vocês não têm mais dúvidas.